tema da mensagem esta noite é: não deixe de amar. Não deixe de amar. Este capítulo do livro de Mateus, aqui do Evangelho, ele é profético. Profético porque o Senhor estava se baseando em palavras reveladas do céu. Ele estava falando do futuro, não era da época dele. Ele estava falando de um período em que o pecado se multiplicaria. Veja que as coisas ficariam piores do que já andavam naquela época. E de tal forma seria essa multiplicação da iniquidade, que o amor de muitos se esfriaria. É um texto bastante conhecido e a princípio parece ser muito fácil de se compreender. Mas o inimigo das nossas almas, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, isso está registrado. E isso é uma verdade que tem sido contemplada de forma, infelizmente, abundante no corpo de Cristo na terra. Muitos olham para o texto e passam desapercebidos. Muitos porque não têm compreensão do Espírito, e outros, talvez pela pressa, não refletem o que o texto está dizendo. Mas na verdade Jesus estava dizendo que haveria um tempo em que o amor de muitos seria derrotado pelo pecado de outros. Preste atenção, irmão. O amor em muitos corações seria derrotado pelo pecado de outros. Agora eu te pergunto: como o amor pode ser derrotado? Em 1 Coríntios 13, nós temos o padrão do verdadeiro amor. O amor tudo suporta. Suportaria toda a iniquidade, todos os ataques, todas as afrontas. O amor não busca seus próprios interesses. Logo, quem não busca seus próprios interesses, nada pode abalá-lo, nada pode ofendê-lo de tal forma que seu amor venha se esvair como um pneu é furado por um prego, como um ar que se esvai de um local. Nada pode, baseado neste padrão de 1 Coríntios 13, destruir este amor. Por quê? Porque o amor tudo vence. O amor permanece para sempre. Mas Jesus disse que haveria um amor paralelo, que é o amor que a maioria daqueles que se dizem cristãos carregam em seus corações. É um amor reprovado por Deus. É um amor legalista, que se baseia nos mandamentos de Moisés, e que por isso se escandaliza e se ofende cada vez que alguém não muda, que não suporta ambientes onde pecadores residem. É um amor que não tem resistência. O pecado vai crescendo e ele vai esfriando. Os irmãos estão compreendendo? Se este amor for encontrado no coração de alguém aqui hoje, você precisa se arrepender. Este amor é aquele amor zeloso que nasce no coração de religiosos, não de adoradores. Porque no coração dos adoradores nasce o verdadeiro amor, fonte inesgotável de perfeição. Um amor que dá resistência para o homem resistir todos os obstáculos que esta vida pode oferecer. Nada pode abalar quem realmente está fundamentado no amor de Deus. Mas o grande problema é que Jesus viu que o amor de muitos, não são poucos, de muitos esfriaria no final dos tempos por causa da multiplicação dos pecados. Logo Jesus estava dizendo
que as igrejas ou as comunidades cristãs se agrupariam em locais como esse aqui e não resistiriam os pecados encontrados lá dentro, se escandalizando e se enfraquecendo por causa disso. Porque o amor que eles têm não é o amor de Deus, é um amor exigente. O amor que eles possuem é um amor que busca seus próprios interesses, do tipo, se você não for, ou não estiver, ou não viver no padrão que eu creio, então você deve ser expurgado na minha frente. Mas este amor, Jesus disse, ele não prevalecerá contra as adversidades que o pecado traz sobre os homens. Veja que Jesus, imediatamente após trazer essa revelação, ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitos pegam esse versículo e destituem ele, separam-no do verso 12 e dizem, resistir até o fim, perseverar até o fim, é permanecer contra os combates da vida. Não, o texto está falando em perseverar até o fim, em amor. Você não pode descontextualizar uma carta que foi escrita a próprio punho naquela época, sem capítulos e versículos. O texto é claro, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que amar até o fim será salvo. Alguém pode estar se perguntando, mas o que é um amor legalista? Abra em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Deixa eu mostrar dar um exemplo para os irmãos, o que significa um amor legalista. João capítulo 1, versículo 17, diz assim. Amém? João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O ponto e vírgula mostra o contraste de duas dispensações. Uma, a da lei, que não salvou ninguém, só matou, só condenou e só tornou os homens legalistas. Por isso a palavra lei, a palavra legalista é derivada do termo lei. Legalistas são pessoas que se apegam às leis e baseadas nessas leis se tornam juízes. Elas baseiam todas as suas atitudes na lei e exigem que as pessoas que estão ao seu redor também vivem ou vivam como eles vivem. Isso não é amor. Não tem nada a ver com o amor que Cristo vive. Isso está pautado naquela relação, naquela visão da lei que Moisés trouxe. Veja que João, que conheceu o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que era uma pessoa que, como os demais judeus, reverenciavam as leis de Moisés, quando conheceu o próprio Filho de Deus, ele viu que era uma nova dispensação, uma nova época, uma nova era que estava sendo instaurada, infinitamente superior às questões da lei. Por quê? Porque era uma era cheia de graça, de verdade, que poderia salvar. Porque a lei, meus amados, ela é nua e crua, é olho por olho, dente por dente. As coisas são rígidas. Você errou, você tem de pagar. Esta é a voz da lei que soava não só dos pergaminhos e das tábuas, mas também do coração dos legalistas. Mas quando vem o Filho de Deus, o que
baseia todo o seu ministério, ou aquilo que empermeia todo o seu ministério, é a graça e a verdade. A graça, meu irmão, e a verdade tipificam aqui um tempo onde é revelado como Deus é. A lei só mostrou como os homens são, mas a graça e a verdade, ela revela como Deus é, e Deus é longânimo. As leis eram tão brutais, tão ferro e fogo, como muitos dizem, que se uma pessoa matasse alguém não intencionalmente, ela era morta. Deus precisou estabelecer uma cidade chamada cidade refúgio, porque viu que os homens parece que tinham sede de uma justiça cega, um zelo equivocado, que morreu. Quem foi? Foi a boiada, foi o carro, foi um acidente. Não, a gente não quer saber, a lei diz que é olho por olho e vão matar. E a cidade refúgio consistia em que aquele que estivesse dentro de uma situação dessa, tendo plena consciência de que não matou a pessoa com intenção, foi um acidente, ele fugia para essa cidade para que os juízes julgassem. Então haveria um tempo para que a causa fosse analisada ponto a ponto, para que nenhuma injustiça acontecesse. Porque quando se faz justiça imediata, pode-se cometer equívocos. Deus nunca foi legalista. Deus sempre agiu com a graça. Deus nunca chegou e você pecou, vai morrer. Se Deus fosse legalista, entendam, meus amados, nenhum de nós estaria aqui. Todos seríamos condenados. Romanos 3:23 está claro: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 também está tão claro quanto: porque o salário do pecado é a morte, ponto e vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Deus disse para Adão e Eva, lá no Éden: no dia em que vocês pecarem e me desobedecerem, vocês vão morrer. Eles desobedeceram, e Deus ainda deu 900 anos para eles ainda pensarem no que eles fizeram. Deus chegou para Caim e disse: não faz o que está passando no seu coração, porque eu vi, é algo maligno. Se arrependa disso. O pecado está à porta querendo entrar, não deixe, você tem de dominá-lo. Caim não deu atenção ao que Deus disse, foi lá e matou Abel, seu irmão. E Deus não matou Caim. Deus foi lá, pôs uma marca nele. Caim depois ainda reclamou ainda, dizendo: se me encontrarem no futuro, quando os homens começarem a progredir, eu serei apedrejado, alguém vai me matar. Deus disse: não, se alguém fizer isso 7 vezes mais, eu lhe imputarei outra pena. Deus é longânimo, mas os homens têm se mostrado juízes. A igreja de Jesus está esfacelada, porque existem milhões de cristãos legalistas e poucos que realmente possuem o amor de Deus. Olhe no passado, é muito fácil você levantar um profeta. Olhe para Jonas, ele fugiu ministerialmente, mas depois aceitou porque Deus tramaria juízo e destruiria toda uma nação. Mas quando Deus disse que ia perdoar, ele ficou nervoso. Não gostei porque ele queria destruição. Ele queria que Deus viesse com a espada e agisse conforme as suas leis. Mas Deus é longânimo, que tem uma paciência muito longa, que ultrapassa o calor da situação. Por isso Deus é justo. Por isso tudo que Ele faz é justo.
porque dá tempo para todos os lados averiguarem, analisarem e chegarem a um consenso de quem está certo e de quem não está. Abra em 1 Coríntios, no capítulo 2, deixa eu mostrar um texto para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja que esses dois primeiros versículos dizem que o homem natural, o homem que não tem fé, o homem que não confia em Deus, o homem carnal, ele acha absurdo a longanimidade. Ele quer justiça imediata. Por isso que as pessoas se matam nos trânsitos. Por isso que o mundo é o que é, porque as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Eles não entendem, eles não compreendem essa questão de longanimidade. Eles não entendem quando chega alguém na televisão que teve o seu filho assassinado e diz assim: eu perdoo o assassino. O mundo fica louco. Você entende que é absurdo isso? É injusto, é tolice alguém pensar assim. No entanto, meus amados, o texto aqui diz o quê? Mas o homem espiritual, ele discerne bem. Ele entende porque um homem perdoa outro homem. Ele consegue, diante das circunstâncias, analisar, porque ele tem o fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas. Ele tem o fruto da longanimidade. E no versículo 16, Paulo continua e diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, qual é a afirmação que ele fez aqui? Está na sua Bíblia? Nós o quê? Temos a mente de Cristo. A mente aqui é o coração, não o coração que bombeia sangue, é a mente. Nós, ele está dizendo, pensamos como Cristo. E como é que Cristo pensa? Quando o irmão na igreja está dando problema, um irmão que já faz um tempo, e nós esperamos que este irmão já seja um homem aprovado, uma mulher aprovada, e ela ainda continua dando problemas, e este homem ainda continua dando problemas. Como Cristo age? Ele mata essa pessoa? Ele exige dos outros que haja mudança? Não, porque ele não é legalista. Jesus, ele deixa a pessoa lá. Não existe esperança para os pecadores a não ser no amor, você entende? Nenhuma lei pode mudar o coração do homem, nenhuma advertência, nem exortação e nem correção vinda dos homens podem levar alguém para o céu. Só o amor de Deus. Lembra aquela mulher que foi arrastada, pega em adultério? O texto já começa revelando que estavam todos errados. Por quê? Porque a lei ordenava que o homem que foi pego em adultério também fosse apedrejado com a mulher, mas só levaram uma mulher. Chegaram, lançaram a mulher aos pés de Jesus, os legalistas, os que queriam impor a lei imediata, porque para eles isso era justiça. A lei diz, então tem que se cumprir. E chegaram diante do Senhor e disseram perante toda a multidão: mestre, a lei diz que uma mulher dessa, pega em adultério, tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Veja a longanimidade. Jesus não respondeu. A Bíblia diz que ele ignorou, abaixou-se na areia ali no chão, e começou a passar a mão na areia. Isso é longanimidade. É não se deixar levar pela força do momento e pensar
como o amor agiria naquela situação. Então, depois de analisado, ele olhou para aqueles homens e disse assim: aqueles de vocês que não tiverem nenhum pecado, atirem a primeira pedra. E a Bíblia escreve que um a um, constrangidos pela palavra, foram deixando suas pedras e foram embora. Aí ficou Jesus e a transgressora. Jesus chegou para aquela mulher, perguntou: mulher, cadê os teus agressores? Os teus acusadores? Ela disse: eles se foram, Senhor. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Só isso. A mente de Cristo, ela é misericordiosa. Ela sabe que a lei exige punição para aquele pecador, mas ela apela sempre para o amor, porque só o amor pode transformar o coração de alguém. Veja que a lei ia matar aquela mulher, mas a graça e a verdade de Cristo, o seu amor e a sua longanimidade, deu a ela o quê? Uma esperança de mudança. Só longanimidade pode trazer frutos de salvação. A lei não salva, a lei só condena a todos nós. Certa vez, foram pregar num local, numa região, e aí passaram por um vilarejo de samaritanos. Os samaritanos não se indicavam com os judeus. Jesus tentou pregar e foi ali com certeza desprezado. Nesse inteirinho, no meio do caminho, Tiago e João, seu irmão, ficaram muito nervosos com aquilo, não aceitando a má receptividade dos samaritanos para com Jesus. E chegaram então para o mestre e disseram assim: Senhor, tu queres que nós oremos e que desça fogo do céu e os consuma? Cristão sem o Espírito Santo é assim, é legalista. Ele quer, meu irmão, que você, quando você errar, você seja julgado imediatamente. São cegos. Eles não são longânimos. Mas veja a mente de Cristo como pensa, diferente de João e Tiago. A mente de Cristo disse: de que espírito sois? Você acha que ele estava fazendo referência ao quê? A João 1,17, que nós acabamos de ler. A lei veio por meio de Moisés. Jesus estava dizendo: de que espírito sois? Do espírito da lei ou do espírito da graça? Porque o espírito da lei é esse mesmo: desce fogo do céu e consome, mata, e acabou e resolveu todos os problemas. Mas o espírito da graça, da verdade, ele traz esperança de salvação. Sabe o que Jesus fez com os samaritanos? Nada. Vai fazer o quê? Vai matá-los? Quando alguém chega doente, se você fosse um médico, alguém chega doente no seu consultório, você vai tentar salvar aquela pessoa ou vai matá-la? Quem em sã consciência mataria o paciente? Cristãos têm feito isso e têm ansiado por essa morte dos pecadores. Não entenderam o que é amor, e eu temo que eles sequer possuam o Espírito de Deus, porque o legalismo começou a aflorar, e aquilo que está dentro de nós é exteriorizado por meio de nossas atitudes, por meio de nossas falas e tudo mais. Lembra Zaqueu, cobrador de impostos, odiado por todo mundo? Jesus chegou e disse assim: desce daí dessa árvore aí, Zaqueu, eu preciso passar essa noite lá na sua casa. Zaqueu não acreditou, e nem os discípulos acreditavam, porque ninguém aceitava os cobradores de impostos, porque eles roubavam mesmo. Dali eles tiravam praticamente os seus paralelos ali, seus dinheiros roubados, vamos dizer assim, da época, suas moedas roubadas. Foram para a casa daquele homem. Chegou lá, o homem ficou tão feliz, que o arrependimento veio no seu coração. Ele sentiu o peso de sua vida, que ele disse para o Senhor: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais.
vou restituir 4 vezes mais. Eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Aí Jesus ficou feliz. Olha a mente de Cristo. E olhou e disse assim: viram? Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Se dependesse dos apóstolos, aquele homem teria ido para o inferno. Porque a lei exige que morra o ladrão. Mas a graça e a verdade, ela é longânima, paciente, e é a única que pode trazer esperança. Jesus, em vez de condenar aquele que estava em cima da árvore, ele disse assim: eu quero ir na sua casa hoje. E esse homem se sentiu amado, achou que não era digno. Os pecadores sabem que estão em pecado, não precisam de mais ninguém bater o martelo. Ninguém chega no inferno: mas por que eu estou aqui? Assim também como ninguém entra no céu e fala: o que eu estou fazendo aqui? Todos os que entraram no céu sabem, porque creram, porque buscaram para isso. Todos os que estão no inferno sabem o porquê estão lá, porque foram com seus próprios pés. Não precisam de pessoas. Deus não levantou nenhum de nós para condenarmos ninguém. Você entende? Este João que pediu: o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu, tinha muita fé, né? Mas você vê, uma fé sem amor é vã. Uma fé sem amor manda descer fogo do céu sobre os pecadores. Este mesmo homem que seguia Moisés, que estava nesse espírito, mudou. Jesus deu um apelido irônico para ele e para o irmão dele depois desse feito. Começou a chamá-los de filhos do trovão. Trovão, raio, relâmpago, não é? Vamos matar? Vamos, chama lá, chama Pedro, chama João e Tiago. Manda um raio aí na cabeça de quem quer que seja. Começou a chamá-los de filhos do trovão. Isso fez com que eles pensassem, revisassem. E João se arrependeu, Tiago se arrependeu, e João se tornou o discípulo amado, aquele que falou de amor em todas as suas cartas. E foi ele quem disse: Deus é amor. Ele foi mudado porque ele tinha uma mente legalista, uma mente religiosa, mas ele conheceu o próprio Filho de Deus e passou a ter a mente de Cristo, uma mente longânima, misericordiosa, paciente. Seja sincero, meu irmão. Independente do nível em que um homem possa estar envolvido no pecado deste mundo, a única esperança que ele pode ter é se alguém o amar. Não há esperança fora disso. Abra em Mateus, vamos voltar aí alguns outros textos. Mateus capítulo 13, versículo 24. Amém? Até aqui, igreja? Mateus 13, 24 diz assim: propôs-lhes Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus aqui não estava dando uma aula de agricultura, agronomia.
estava falando de relacionamentos humanos. E aí ele explica, aí mesmo no capítulo 13, na parte B do versículo 36, na parte final diz assim: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, verso 37, respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os legalistas disseram: arranca-os do nosso meio. Contaminam a terra, ocupam inutilmente a terra. Eles não podem crescer juntos com o joio. Mas Deus disse: eles devem crescer juntamente. Você não pode arrancá-los, você não pode condená-los antes do tempo, porque afinal de contas, quem é o Senhor de todas as almas? Sou eu, Senhor, não são vocês. Eu não criei nenhum de vocês juízes dos próprios irmãos. Vocês devem ter amor, porque o amor dará resistência quando o joio também estiver ali ereto, de pé junto com vocês, misturados em toda a plantação. Mas não há joio, não há pecado, não há incredulidade, não existem atitudes, ofensas, blasfêmias, perseguições que possam abafar o amor de um homem longânimo, o amor de um homem que realmente conhece Deus, que realmente ama a Deus. O joio pode estar do lado dele, sentado num banco ao lado dele, e ele ainda o ama. Sabe por quê? Porque o amor não busca seus próprios interesses, ele ama. Se te incomoda, meu irmão, você está errado. Este local aqui não é um local para anjos, embora muitos deles estão aqui esta noite. É um local para que todos os pecadores do mundo venham aqui. O único local que eles podem ter algum tipo de esperança, sabia? Porque lá fora não há esperança para mais ninguém. E quando eles chegarem aqui, muitos vão se contradizer na história. Sabe por quê? Porque eles estão lá fora. Se eu chegar hoje aqui e falar assim: olha, amanhã eu vou vir para cá, vamos dizer que amanhã fosse um feriado, vamos sair da igreja em peso, vamos fazer um evangelismo em massa. As pessoas todas levantariam cedo, orariam, jejuariam, se consagrariam, e nós iríamos. E parece que um amor, mas não é o amor verdadeiro. Um amor impermearia seus corações. E sabe o que eles fariam? Movidos por aquele sentimento momentâneo, o mais ímpio pecador, eles demonstrariam amor, eles os levantariam. A meretriz na esquina que está vendendo o seu corpo, eles chegariam para ela com toda a paciência do mundo. Ela pode estar nua ali, e eles vão dizer assim: olha, o Senhor te ama, o Senhor quer renovar a sua vida, vamos lá, vamos participar de um culto, vamos ouvir a palavra de Deus com todo o amor, com toda a paciência. Ela abraçaria o mundo inteiro. Mas quando essas pessoas entrarem aqui e continuarem nos seus mesmos pecados por um tempo, eles os expulsarão daqui, porque eles não amam coisa nenhuma, são legalistas. É um falso amor gerado pela religiosidade. Eu digo para os amados, Deus está cansado disso. Jesus disse: quando um pecador pecar contra nós, quando alguma pessoa na igreja pecar contra nós, nós temos que ir direto a esta pessoa e conversar com ela. Se ela der ouvidos, ganhamos essa pessoa. Mas se ela não der ouvidos, aí nós vamos conversar com outros mais,
E aí assim nós vamos dar a ela mais essa oportunidade. Veja a longanimidade. Deus não chegou e matou e já passou o machado na cabeça da pessoa. Teve a primeira conversa, depois teve uma conversa com o grupo. Se essa pessoa se manter nessa obstinação pecaminosa, então leva diante da igreja, Jesus disse, e mesmo assim, se ela não te ouvir, então vocês a consideram como um gentil ou publicano. Sabe o que isso significa? Significa, deixa ela lá, vocês não podem expulsá-la. Ela não quer mudar. Ela tem essa liberdade que eu dei para se decidirem por elas mesmas. Quem são vocês? Vocês não podem expô-las, porque o tempo em que elas permanecerem com vocês será a única esperança que elas têm nesta vida, de se reconciliarem com Deus. Não há. Porque se vocês as expulsarem, se vocês imporem julgos para que elas mudem à força, elas não mudarão, e isso ainda gerará discórdia no seio da igreja. Jesus não disse, considerai-a como uma ímpia, maldita, mas como um gentil, publicano, quer dizer, você entende? É um homem carnal. Você quer um outro exemplo dessa mente de Cristo, de como Jesus pensa e nós devemos pensar, meu irmão? Ele estava na cruz, ofensas de todos os lados. Fariseus ofendiam, sacerdotes ofendiam, a multidão ofendia, um dos ladrões ofendia. E o que ele fez? Ah, Senhor, destrói este mundo ímpio. Não. Ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Por isso muitas daquelas pessoas com o tempo se converteram a Cristo, porque ouviram ele dizer isso. Porque se ele tivesse dito, malditos, pecadores miseráveis, nenhum deles teria sido salvo. Eu não consigo ver Jesus, há 2000 anos atrás, sentado em um lugar cheio de fariseus e sacerdotes, por onde quer que ele ia. Eu vejo uma prostituta ali sentada no... Se Jesus estivesse aqui hoje, fosse essa a vinda dele, uma prostituta estava sentada ali, 2 beberrões ali. Uma pessoa que vive na jogatina, outro perdido nas drogas, mais um grupo de discípulos aqui. E ele falaria a mesma palavra para todos. E depois ele abraçaria ali, daria um abraço na pessoa. Obrigado por você ter vindo. Você é uma pessoa muito importante. Aí chegaria nos bêbados e falaria assim, você precisa de largar a cachaça, meu amigo. De jeito não dá para continuar não. Você não se ama não? Parece mais uma vez aqui. Ou você vê Jesus como? O que você está fazendo aqui, mulher? Sai daqui. Tem que mudar essa tua roupa. Tem que mudar essa tua forma de ser. E você? Você está pensando que você é quem? Aqui não é lugar para você não. Você consegue ver esse Jesus? Porque se é esse Jesus que está no seu coração, não é o Jesus da Bíblia. É um demônio. Jesus da Bíblia tinha 12 apóstolos atrapalhados, tropeçavam toda hora nele. Gafes e mais gafes. Um dia, um dos discípulos estava passando numa feira lá e viu um rapaz que não era discípulo de Jesus expulsando demônios. Aí ele chegou perto e o rapaz estava expulsando demônios assim: demônio, em nome de Jesus de Nazaré, sai. E o demônio saiu. Ah, esse discípulo ficou, não, que negócio é esse? Saiu correndo até o mestre, conversou com os outros apóstolos, ficou aquele burburinho. Ó Jesus, que negócio é esse? Nós vimos uma pessoa que não nos segue, que não anda com a gente, expulsando demônios em teu nome. O Senhor quer que a gente vá lá e manda ele parar? Os apóstolos só falaram isso porque eles não tinham nascido de novo ainda, não tinham recebido o Espírito Santo, que só viria sobre eles em Atos 2. Os irmãos estão entendendo? Uma pessoa sem o Espírito é assim: vamos resolver esse problema? Ela não tem amor. Jesus disse assim: ué, ele está expulsando demônio? O demônio saiu? Olha, quem não é contra nós é por nós. Deixa ele em paz. Para de se preocupar com a vida dos outros.
Foi por isso que Deus envergonhou os apóstolos. Quando Jesus subiu ao monte com Pedro, João e Tiago, esse grupinho que queria impedir os outros de expulsarem o demônio, estavam diante de um demônio e apanharam do demônio, foram envergonhados e o demônio não os obedeceu. Só para verem, isso não era de nada. Eles estavam errados em seus juízos, em seus julgamentos. O cristão tem a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? É não ter coração de irmão, mas coração de pai. Se um pai tem 10 filhos, ele vê os filhos se mordendo. Eu tenho 3 filhas, e quantas vezes eu não vi elas por causa de um debate, de uma discussão, de uma coisa tola mesmo. E eu vejo que cada filho tem uma independência, e quando se relaciona com o irmão, ele se sente independente, e ele age à altura, e fala no mesmo volume, e rebate. Mas o pai não. O pai sempre apazigua. O pai olha, ele tem 10 filhos, um é assim, outro é diferente, aquilo outro, mas ele está sempre se intrometendo ali para tentar resolver o problema, para que haja harmonia. Afinal de contas, vocês não são todos irmãos? Jesus não tinha uma mente de irmão, ele tinha uma mente de pai. Por isso ele era misericordioso, por isso ele era paciente, por isso ele era longânimo. Porque o pai é assim, o pai olha, aí chega e conversa com uma filha, e conversa com outra, e conversa com outro, e vai tentando apaziguar aquilo, até que todos estejam plenamente em harmonia. O religioso, meu irmão, o legalista, ele tem espírito de irmão. Ó, meu irmão não tá certo não, você não tá certo não, está errado. E aí, você precisa mudar. Vai buscar todos os meios para mudar a vida daquela pessoa. A força, ou à base de uma conversa, ou por intermédio de outras pessoas. Você sabe o que você está fazendo quando pensa assim? Quando nós pensamos assim, nós estamos atribuindo falta a Deus. Porque, meu irmão, você conhece alguma pessoa que é osso? Ele fala osso, sabe? Tem alguém na sua cabeça agora que te passa e você pensa assim: essa pessoa é osso, é fácil. Por que Deus não a destruiu? Por que Deus não a matou? Você acha que Deus não tem capacidade? Não, a questão é que Deus é longânimo. E talvez essa pessoa ainda tenha esse perfil no seu coração porque você não é. E isso te afeta tanto quanto o rancor, quanto o ódio, quanto a falta de perdão. Porque existe paz na longanimidade. A longanimidade, ela supera aquele momento caloroso e ela vence a iniquidade. Nunca quem ama de verdade, meu irmão, será vencido pela multiplicação ou a triplicação ou a quadruplicação do pecado. Jamais o pecado poderá vencer quem ama. Isso você pode aplicar em todas as áreas da vida. Este mesmo amor. Quero ler alguns textos com os irmãos. Tiago, capítulo 2. Vamos lá. Tiago, capítulo 2. Versículo 7 diz assim: 2:7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo,
bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele disse que entenda uma coisa: quando Deus estabeleceu a ordenança do amor, amai-vos uns aos outros, Deus deu a liberdade para que todos estes outros sejam quem eles quiserem ser, e nós temos de amá-los ainda assim. Jesus disse: orai pelo que vos persegue. Se você tira um tempo para orar por alguém, você ama essa pessoa, você se importa com ela. Só que essa pessoa aqui não é teu pai, tua mãe, teu tio, teu irmão da igreja. É uma pessoa que te persegue, que te odeia. Abençoai aqueles que vos maldizem. Não é aquela pessoa que te elogia, que quer o teu bem. Você está abençoando aqui. Jesus disse: abençoai aqueles que vos maldizem. Sabe aquele que maldiz? É a pessoa que fala mal pelas costas, faz uma fofoca, gera uma circunstância constrangedora sobre a tua vida, inventa mentiras para tentar ver a tua queda. E sabe como aqueles que amam agem? Senhor, abençoa essa pessoa. Se não for para ser cristão assim, estamos perdendo tempo. Você entende? Porque não vamos salvar, não vamos trazer esperança para ninguém. Inclusive nós mesmos também nos perderemos. Porque não há amor. A iniquidade nos venceu. Nosso amor era tão fraco, tão superficial, construído por filosofias vãs e religiosidade. O mínimo de iniquidade, a primeira prova, a primeira tentação, ele ruiu como uma casa edificada sobre a areia. Por que você acha que você está aqui? Você está aqui para que Deus mande todos os pecadores do mundo, para você ajudá-los, para eu ajudá-los. Se eles tirarem você daqui, porque você é pior do que eles, eles venceram você. Teu amor esfriou tanto, era tão superficial, que você foi embora daqui. Ah, eu vou embora porque o irmão tal, porque não sei quem, e isso e aquilo, pastor. Não importa. Se você nasceu de novo, você está onde quer que seja para ser luz, e você deve suportar até o fim. Porque se você desistir de uma pessoa no meio do caminho, porque ela te ofendeu, então você não a abençoou. Porque ela te perseguiu, então você não orou por ela. Porque a iniquidade dela esfriou o amor tão fraco que residia no teu coração. Deixa ela crescer, deixa ela ser quem ela quiser. Não importe, não se preocupe. Um dia Deus as julgará. Um dia Deus vai ordenar os anjos. Não serão pastores, serão os anjos que peguem essas pessoas e lancem elas no lago de fogo e enxofre. E aquele que se manteve fiel até o fim amando será colocado no seu celeiro, diante do seu trono, na sua vida. Ou nós seremos cristãos de verdade, nós vamos continuar brincando. Se esse amor for aceso, acendido esta noite no nosso coração, nem que seja uma centelha, uma fagulha, este local aqui vai ser pequeno para os próximos meses. Vamos ter que alugar um estádio. Sabe por quê? Porque o mundo está perdido procurando esperança, e não juízes,
porque juízes não salvam ninguém, e a igreja não está para julgar o mundo hoje, a igreja está para amar o seu próximo, e não diz a sua mãe, o seu pai, diz o seu próximo. E quem é o teu próximo? Pode ser o samaritano, pode ser o judeu, pode ser qualquer um, não importa quem quer que seja, não importa o que eles façam. Você entende? Não, como tema da mensagem, não deixe de amar. Não seja derrotado pela iniquidade. Aí mesmo em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Provérbios, capítulo 15, vamos lá. Provérbios, capítulo 15. Versículo 18. Provérbios 15, 18 diz assim: o homem iracundo é quem vive irado, suscita contendas, mas o longânimo apaziguará. Longânimo é aquele que é manso, aquele que fala: não, eu não vou agir segundo a tua vontade, ou A, B ou C, eu vou agir conforme a vontade de Deus. E se Deus não fez nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem disse que pastores são legisladores da igreja? Pastores não passam de ovelhas, das quais o Senhor disse assim: olha, cuida dos teus irmãos para mim, dá alimento para eles, eu te dou capacitação para isso. Só faça isso, só te peço isso. Efésios capítulo 4, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 2, versículo 1 e 2. Efésios 4, a partir do versículo 1, melhor dizendo. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só é digno de ser chamado cristão, ele disse aqui, aquele que anda com humildade, com mansidão, é longânimo e suporta em amor. O verbo é bem claro: suportar. Suportar é quando você tem que insistir em seu amor por aquela pessoa, porque aquela pessoa insiste em não mudar. Mas isso não faz dela uma pedra de tropeço para quem é verdadeiro. Muito pelo contrário. É exatamente por causa dessas pessoas, é exatamente por causa do joio, é exatamente por causa de heresias, de mentiras, de fofocas, de intrigas no nosso meio, que os verdadeiros se manifestam e brilham e mostram que são maduros, porque ele luta
não contra essas pessoas, mas a favor de trazer a elas um resquício só de esperança, porque elas estão perdidas. Deus trará essas pessoas para nós, e nós devemos enxergar e entender, porque temos de ter a mente de Cristo. Devemos ser longânimos. Colossenses capítulo 3. Versículo 9 em diante. Colossenses 3, 9. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Só o amor trará a unidade que Deus quer para nós. Deixe o juízo para Deus. Nós temos tantos problemas individuais, particulares, tantas batalhas. Nós não temos tempo. É impossível que alguns de nós tenham tempo para se importar com o pecado dos outros. Todos os dias, quando nós abrimos os olhos, nós estamos debaixo de tentações. É impossível que sobre tempo para reparar em mais alguém, uma vez que eu tenho que ficar constantemente prestando atenção em cada passo, porque eu estou de pé, eu tenho que cuidar para não cair. Muitas vezes eu tenho que esmurrar o meu corpo para ele não ceder à tentação. Mas quando sobra tempo para reparar na vida dos outros, é porque nós estamos caídos, prostrados, reparando muitas vezes num cisco no olho de alguém, num argueiro, uma trave. Exatamente por causa desse espírito legalista, que o diabo tenta infiltrar no coração daqueles que dizem que servem a Deus, para que eles se percam, você entende? Para que a batalha ferrenha da multiplicação do pecado esmague esse amor fraco que eles têm, ao ponto de eles abandonarem todo mundo. Quem abandona um grupo como esse para ir para outro grupo, pode se preparar, porque você também terá de abandoná-los, até um dia que você vai abandonar você mesmo. Porque a verdade está em que os cristãos não desistem de ti. A desistência é uma decisão pessoal. Cabe a você se você quiser desistir. Eu não vou desistir de você. Se eu te amo, eu não desistirei de você. 1 Tessalonicenses, um livro após esse onde nós estamos aí, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14 diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Não deixou ninguém de lado.
O pai pode ter um filho, o pior dos filhos, mas ele não vai abandoná-lo jamais. O irmão abandona outro irmão. Porque são corações diferentes. A religião gera corações de irmandade. A graça e a verdade que Cristo nos trouxe gera corações fraternos. Porque é o amor do Pai derramado em nossos corações, não é o amor de irmãos derramado em nossos corações. O Espírito Santo derrama o amor do Pai em nossos corações, para amarmos como Jesus amou, para termos a mente de Cristo, para enxergarmos o mundo como Cristo enxerga. Isso daqui pode ter um dia, meu irmão, 1 milhão de pessoas e só 100 mil serem salvas. Mas as 990, é isso mesmo? Agora ficou difícil a conta. 1 milhão é muita coisa, né? Todo o restante é mais fácil. Tiveram a sua oportunidade e vão agradecer a Deus, mesmo quando forem amarrados com as mãos e os pés e forem lançados no lago de fogo. Sabe por quê? Porque eles tiveram a oportunidade, foi-lhes dado esperança. Ninguém os mandou para lá antes do tempo. Todos tiveram a sua oportunidade de salvação. Muitos ali no meio, você pode ter certeza, meu irmão, serão salvos. Vou dar um exemplo para você. O apóstolo Paulo era sanguinário, perseguidor. Ele queria matar a igreja de Jesus, matar os cristãos. Até que um dia ele se encontrou com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus, os irmãos das igrejas não quiseram recebê-lo. Parecia um checkmate para a vida desse novo convertido. Porque o que ele fez, agora ele estava recebendo a paga daquela igreja imatura daquela época. Não, não e não. Deus mandando pessoas visitar Saulo ou Paulo para orarem por ele, e eles, não, mas o senhor não sabe quem ele é? E Deus disse, eu sei quem ele é. Você é que não tem a mesma visão que eu tenho. Vai lá, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido para mim. O que aconteceu foi que a igreja rejeitou Paulo, mas tinha alguém lá que tinha um coração de pai, Barnabé. Depois você pode ler no livro de Atos. Barnabé foi até Paulo e falou, deixa eu ver, é você mesmo? Rapaz, é você mesmo. E Paulo, cabeça baixa, o que aconteceu com você, Paulo? Aconteceu isso, eu encontrei com o Senhor no caminho de Damasco, me arrependi, Ele me salvou, e eu quero dar a minha vida por Ele agora, se for preciso, faça o que for preciso. Barnabé não questionou. Ele entendia que ele não podia mudar ninguém. Se Paulo estivesse mentindo, mas é ok, vamos morrer mais ainda, mais perseguidos ainda por Paulo. Ele vai se infiltrar, ele vai nos matar. Se for verdadeiro, é uma obra extraordinária de Deus. Ele foi lá e abraçou Paulo, apresentou Paulo para os irmãos chegavam perto de Paulo assim, para ver se Paulo não ia morder. E viram que Paulo passou na frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque o amor venceu o pecado na vida de Paulo. O amor de Cristo e o amor de Barnabé. Se tornou maior que todos os apóstolos. Depois ele se importou com os irmãos, porque ele temia que os irmãos continuassem ou perpetuassem aquele sentimento vazio e falso da religiosidade. Olhe para Judas Iscariotes. Você acha que Jesus olhava feio para ele? Quando Judas levantava de manhã e falava, bom dia, mestre. Você acha que Jesus olhava assim, bom dia? Jesus passou a noite inteira orando em consagração para saber quem eram as pessoas que ele deveria consagrar a apóstolo. Quando ele desceu do monte, ele foi escolhendo um a um, e a revelação do Pai estava no seu coração. Ele sabia que um deles o trairia, e ele sabia quem era, e ele sabia que aquele rapaz ainda roubaria as ofertas que as pessoas dariam no ministério de Jesus. Jesus sabia que Judas continuou sendo ladrão. E o que ele fez? Pôs a espada no pescoço de Judas, disse para todas as pessoas, para todos os apóstolos, Judas é um ladrão, fez a caveira de Judas. Por quê? A única esperança que eu posso dar para Judas
É amando. Está na mão dele a decisão da sua vida. E Judas foi apóstolo até o dia em que ele traiu Jesus. E ele não suportou o que ele fez. O amor venceu a iniquidade. Quando alguém falar alguma coisa, ou vier falar para você de algum irmão, tape a boca dessa pessoa dizendo para ela: eu não quero ouvir, não me interessa. Eu já tenho a minha vida para se preocupar e a minha vida para se consagrar. E mais, irmão ou irmã, faz uma autoavaliação da sua vida para ver se você tem autoridade para falar alguma coisa de alguém. Não tem diabo no mundo que aguenta uma repreensão dessa. Já pensou os pecadores virem subindo aos milhares? Nós não podendo conter. Mas por quê? O que está acontecendo? As pessoas vão perguntar lá fora: o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Deus vai estar onde o amor está. Ninguém vai ser julgado. Todos vão ter a sua liberdade. Muitos destes vão se arrepender como Paulo e vão se tornar discípulas de Jesus. Muitos drogados, prostitutas, traficantes, seja qual for, meu amado, o problema, terão seu encontro com Cristo, porque alguém vai demonstrar amor por eles. Tiago, vou ler ainda muitos versículos, porque a ideia tem que ser formada pela palavra de Deus, e eu não gosto de ser superficial nessa questão. Tiago, capítulo 5. Versículo 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Veja que a pessoa ainda estava com eles e estava desviada. Você viu? Eles não foram atrás do desviado. Porque muitas pessoas não conseguem se manter no nosso meio quando caem ou se desviam por causa dos juízes. Ninguém as exclui. Não é uma norma da igreja, mas são os olhares, as fofocas, as palavras. Tem peçonha, veneno, e elas não têm mais coragem de ver. Você acha que Deus vai cobrar de quem naquele dia, por muitos que se desviaram e não voltaram? Vai cobrar daqueles que os expulsaram por não terem amor, por não terem tido paciência de cada um deles. É terrível. 1 Pedro, aí bem do lado, aí já é o próximo livro. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7 em diante. Diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Você viu? Não tem esse negócio: eu profetizo o perdão de Deus sobre a tua vida e o sangue de Jesus vem e jorra e te perdoa. Não existe isso. Mas se eu amar você, o amor vai vencer, vai triunfar sobre o teu pecado. Você entende? Pode ser o maior pecador,
Eu fico pensando, que direito eu tenho de julgar quem quer que seja, se alguns anos atrás eu estava sentado no banco dos réus, e eu não estava lá por uma mentira, por um falso testemunho. Eu estava lá porque eu era digno de morte diante de Deus, porque eu vivi em pecado deliberado, porque eu me rebelei contra Deus por meio das minhas atitudes desde a minha mocidade. Eu estava perdido, mas Ele foi longânimo para comigo. Romanos, abre aí, meu irmão, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Romanos 2, versículo 1 em diante. Diz assim: portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Preste atenção agora. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus me viu condenado no banco dos réus e me deu tempo para se arrepender, porque Ele é longânimo, porque Ele é bom. Por que nós não vamos agir da mesma forma para com o nosso semelhante? Estamos errados se buscarmos ser pontuais no juízo. Não é justo. Quando ele disse aqui o versículo 1 a 3, muitos não entendem, está pensando assim, muitos podem ter pensado na hora que eu li, por terem ouvido pela primeira vez: ora, mas eu não fiz o que aquele irmão faz. E por que o texto está dizendo que eu também fiz? O texto não está dizendo que você cometeu o mesmo pecado, está dizendo que um dia você também estava sentado ou sentada no banco dos réus e por culpa real, e agora quer condenar quem quer que seja. Não tem autoridade para isso, ninguém tem, só Deus tem. Penúltimo texto, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 9 diz assim: Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo, amém? Existem dois irmãos e um pai. Mas se você olhar bem para a parábola, Jesus estava querendo uma terceira pessoa. Ela não estava lá. Ele queria um outro filho. Quando o pai estivesse lá no portão, esperando o filho que o abandonou, este outro filho chegaria no pai e diria assim: pai, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque eu confio no teu amor. O amor que o Senhor deu para nós, como filhos, ninguém desprezará. Eu vou ficar aqui com o Senhor, vou esperar meu irmão voltar. Vou esperar. Eu vou ficar aqui. Quando o pai não estava lá, ele estava lá no campo junto do outro irmão.
Meu irmão, por que você está assim? Por que esse sentimento de raiva com o nosso irmão que foi embora? Será muito? Será que o amor que o Pai nos deu não é suficiente para nós também nos amarmos uns aos outros? Afinal de contas, nosso Pai nos criou em amor. Olha, se o nosso irmão voltar, tira esses pensamentos da sua cabeça. Se alegre o coração do nosso Pai. Você não ama o Pai? Mas esse filho não está lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque sempre foi assim este mundo ingrato para com Deus. No Antigo Testamento, Deus procurou alguém nesta terra. Preste atenção, meus amados, aí atrás principalmente. Deus, no Antigo Testamento, Ele revela que um dia Ele procurou alguém que se importasse com a humanidade para entrar na brecha pelos pecadores. Sabe quantos Ele encontrou? Ninguém. Então Ele mesmo veio até aqui e entrou na brecha. Sabe quem eram esses pecadores? Eu e você. O profeta que mais chorou foi Jeremias, que tinha um coração paterno. Ele escreveu em Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu e você. Ele não desistiu de mim e não desistiu de você. Nós vamos desistir? Vamos abandonar os pecadores, vamos para um outro lugar mais santo, como se não encontrássemos outros pecadores? Saiba que quando nós desistimos de alguém no caminho, é porque nós perdemos nosso amor escuro, porque o amor caloroso jamais poderá ser superado. Alguém pode estar pensando, mas sim, eu estou sendo constrangido a nunca mais deixar os irmãos. Por que você iria embora se você me ama? Como nós deixaríamos quem nós amamos? Você é livre para ir embora hoje, se você quiser. Mas saiba de uma coisa: você vai sabendo que deixou para trás pessoas que te amam. Para encerrar, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Perdão, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra ou à sua direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Presta atenção na lista de coisas contrárias àquelas pessoas que Jesus tinha: as obras, o trabalho, a paciência, e veja o que ele diz: e que não podes sofrer os maus. Não consegue tolerar, não consegue suportar, não consegue conviver. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus disse: quem vos ensinou que eu quero uma igreja que vive num frenesi constante de obras, trabalhos sociais, evangelismo? A única coisa que eu disse para vocês é que vocês amem uns aos outros. O amor levará o pão ao faminto, o
O amor levará a boa semente ao perdido. O amor, porque é o amor que vai mantê-los suportando uns aos outros. Mas se vocês não conseguem mais sofrer os maus, vocês perderam para a iniquidade no meio de vocês. Tudo o que vocês fazem não passa de atitudes religiosas, obras mortas para mim. Então Jesus diz assim: eu estou desafiando vocês a voltarem à única coisa que eu quero, ao primeiro amor. Aí ele vem com uma palavra dura: lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5. Veja, meus irmãos, eles estavam fazendo todas estas obras que você leu no versículo 2 e 3, e eles estavam caídos, que é sinônimo de perdidos. Oh, igrejas grandes, muito estruturadas, cheias de obras, de departamentos, né? Tudo muito bem organizado, não leva ninguém para o céu. Agora o amor, ele possui uma outra forma de se organizar. É a organização do respeito, você entende? Da verdade, da longanimidade. São essas coisas que mantêm as pessoas até o fim de pé. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se você não se arrepender, Jesus disse, eu vou tirar o castiçal. Castiçal é para trazer luz. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ficar nas trevas. E vocês assim querem. Você lembra do primeiro versículo, dos dois primeiros versículos que nós lemos hoje? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será derrotado, que não vão suportar e amar mais, nem perdoar. Mas, porém, todavia, aquele que perseverar até o fim, perseverar no quê? No amor, será salvo. Então haverá um dia em que os anjos vão aparecer e vão separar a força. Aí não é mais o tempo da misericórdia, é o dia do julgamento. Mas aqueles que se manterem de pé em amor, estes habitarão com o Senhor. Porque eles não têm coração de irmão, sabe? Eles têm coração de pai. Eles são longânimos. Eles têm esperança. Guarda essa palavra no teu coração. A única esperança que um pecador, miserável pecador, tem para ser salvo, é se alguém o ama. Lei nenhuma pode salvar, juízo nenhum pode salvar, correção nenhuma pode salvar, só o amor. Deixe que Deus cuide. Deixe Deus ser Deus. E vamos nos preocupar em mantermos de pé. Porque não vai sobrar tempo para mais nada, a não ser que nós tenhamos amor uns pelos outros. Não façamos nada que não seja por meio do amor. Não tente fazer nada, nem dê um passo, se não for por amor. E o Senhor será contigo, irmão. Porque Jesus é assim, e nós também sejamos. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor mandou eu dar aos irmãos. Esta semana eu tive um sonho, e nesse sonho ele me mostrou isso. Eu não preciso contar o sonho, melhor é a palavra do Senhor. Os irmãos possam guardar isso no coração.
não estou nervoso com ninguém, não. Estou triste. Triste. Porque nós temos tudo para nos amarmos. Principalmente isso aqui. Como podemos participar deste pão e deste cálice se não nos amamos uns aos outros? Arrependa-se essa noite. Peça para que o Senhor te purifique e te dê um coração paterno. Que o amor do Pai seja derramado